Olá, também hoje quero falar um pouco a respeito de oração. Quero destacar aqui no livro de Esther, um pedido de oração. E quero chamar a atenção para a necessidade de não apenas orarmos pelos outros, mas de sermos humildes e de pedirmos, ore por mim. Ok? Quando eu olho aqui para o livro de Esther, vejo que realmente há um pedido muito claro, aqui no capítulo 4, versículo 16, um pedido muito claro de oração, ainda que muitos autores digam que no livro de Esther não exista nenhuma menção à religiosidade, não exista nenhuma menção aqui ao nome de Deus ou à atuação de Deus. Eu, e certamente muitos outros, que creem na Bíblia como palavra de Deus, olhamos com cuidado e vemos aqui o livramento de Deus espalhado aqui no livro, e vemos aqui o uso também da oração aqui no capítulo 4, versículo 16, que nos mostra Esther respondendo aí ao seu parente, o Mardoqueu, que pediu que ela intercedesse pelo povo que estava em perigo de morte. Estava para ser eliminado o povo judeu ali dentro do Império Persa. Pediu que Esther intercedesse diante do rei e ela então pede orações. Por quê? Porque já fazia mais de um mês, ou cerca de um mês, que o rei não a chamava. E era totalmente proibido, até mesmo para a rainha, se aproximar do rei da Pérsia sem ser chamada. E a pena era a pena de morte. Então ela estava em risco realmente de perder a própria vida. E ela então manda um recado ao Mardoqueu dizendo assim: vai e reúne todos os judeus que estão em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas criadas também jejuaremos como vós. Depois irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei. Se for preciso morrer, morrerei. Olha a decisão dela. Mas ela está pedindo o quê? Ela está pedindo, orem por mim. Enquanto eu e as minhas criadas, as minhas auxiliares, também vamos orar. Ainda que não diga com todas as letras aqui, ore, porque a palavra oração não está aqui, ela está dizendo, jejuai por mim, jejuai em meu favor. E quando nós olhamos no Antigo Testamento, irmãos, nós vemos que jejum e oração são coisas que andam juntos, coisas que andam juntas, desculpe. E nós vemos lá, por exemplo, uma oração de Neemias, o livro de Neemias tem muitas orações, lá no capítulo 1, versículo 4, diz assim, depois de ouvires essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Jejuar e orar perante o Deus dos céus, porque essas duas coisas andam juntas. Se vamos para o livro de Daniel também, vamos encontrar Daniel quando percebe a gravidade do castigo que Jerusalém iria receber. Ele também vai dizer assim, então voltei o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinzas. Ou seja, jejum e oração são coisas que andam juntas. Aqui no livro de Esther, ao que parece na época era proibido manifestar crença em qualquer outro Deus que não os deuses do próprio Império da Pérsia, e então por isso que aparecem então assim menções um pouco que mais sutis a respeito da religião, a respeito das orações. Mas ali no capítulo 4, versículo 3, nós já encontramos o povo jejuando, chorando, lamentando, se deitando em pano de saco e em cinza. Tudo isso aqui envolve oração. Mas qual que é o destaque aqui? O destaque aqui é o pedido de oração. Então, em outras palavras, Esther está dizendo, orem por mim.
Eu e as minhas criadas também vamos orar, mas vocês orem por mim. Pedir oração é um ato de humildade. A grande rainha Esther, assim como outros, vamos dizer assim, heróis da Bíblia, pediam orações. O que dizer de Paulo lá em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, quando ele está indo já para o final da carta, ele vai dizer, orem por nós. Esse nós ali deve ser Paulo e a sua equipe de trabalho. Ora, se gigantes da fé, como esses heróis aqui que nós temos, Esther, sem dúvida nenhuma, confiando em Deus, a tal ponto que vai interceder pelo seu povo, mesmo colocando em risco a própria vida. Paulo e outros pediam orações. Por que é que nós não vamos pedir orações? Eu creio que fica bastante claro quando eu leio o Antigo e o Novo Testamento que nós não estamos divididos assim em dois grupos. Um grupo dos super espirituais que oram e um grupo daqueles que pedem oração. Não é bem assim. Eu vejo que nós devemos orar uns pelos outros e devemos também pedir orações. Então, se Paulo pedia, se Esther pedia, se a Bíblia nos mostra que devemos pedir oração, é claro que nós devemos fazer isso. Vamos agir de forma humilde e vamos, sempre que possível, pedir que outros estejam orando por nós também. Quero já ir para o final desta mensagem. Como pastor, eu quero dizer que eu escuto muitos pedidos de oração. Mas muitas vezes eu percebo que líderes, em especial, têm dificuldades de pedir. E eu quero trazer essa mensagem lembrando. Esther e Paulo, por exemplo, pediam orações. E nós fazemos muito bem quando pedimos orações. Eu tenho orado por vocês que assistem estes vídeos. E quero pedir, por favor, lembrem-se de mim também nas suas orações. Orem uns pelos outros, peçam oração, orem por mim. Eu fico muito grato.